E aí galerinha que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, nas últimas semanas, na verdade praticamente em fevereiro inteiro, o mundo do futebol só se falava em uma coisa: Mbappé no Real Madrid. Isso porque até mesmo o homem de confiança do povo, Fabrício Romano, afirmou que Mbappé irá sim para o Real Madrid na próxima temporada. Ele já vai assinar um pré-contrato, encerrando assim uma novela que se existe desde 2017, quando Mbappé ainda jogava no Mônaco. E com essa confirmação chega a fim o trio MNM, o histórico trio que conseguiu conquistar juntos incríveis 2 campeonatos franceses. Isso é tudo bem, pessoal. Mas a verdadeira questão aqui não é que se encerrou um trio histórico da história do futebol, e sim o fracasso de um projeto, o projeto do PSG, que foi simplesmente massacrado, destruído, humilhado, acabaram com ele, jogaram fogo e apagaram na base da paulada. Psicologicamente destruído, moralmente abalado. Afinal, hoje é fácil falar, mas quem não se lembra da expectativa que a gente criou em cima do PSG em 2021, quando o time praticamente montou um elenco de Master Liga. O time fez uma penca de contratações e montou um elenco simplesmente com Verratti, Neymar, Mbappé, Di Maria, Messi, Neymar e Sérgio Ramos. No final, esse time de Master Liga que o PSG criou, apesar de ser um dos maiores investimentos da história, conseguiu junto de tantas estrelas ali conquistar apenas o que o PSG já ganhava na época de Ibra em 2014. E aí que entra o projeto do PSG num todo. O time foi comprado em 2011 por um fundo de investimento do Qatar, e desde então o time investe em estrelas e mais estrelas, tentando montar um elenco recheado de craques para conseguir ganhar vários campeonatos e dominar também o seu país na França e também a Europa. E eles até conseguiram dominar a França, mas a Europa já é um caminho um pouco mais complicado para eles. E claro, dominar a Europa para o PSG seria simplesmente ganhar a Champions League. E eles estão fracassando fortemente nisso, mesmo fazendo um investimento pesado para conseguir ganhar a sonhada orelhuda. Mas a saída de Messi, Neymar e Mbappé oficialmente anuncia o fracasso desse projeto PSG, que conseguiu juntar tantas estrelas no mesmo time e não ganhou absolutamente nada. O PSG vai voltar a ser um time medíocre que ninguém liga. Ou será que talvez, apenas talvez, essa saída do Mbappé seja na verdade uma grande virada de chave no PSG para que o time realmente possa iniciar um projeto focado verdadeiramente no futebol e não apenas encontrar estrelas e mais estrelas e colocar elas no mesmo time sem um planejamento de verdade por trás? Então fica até o final e, se possível, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque hoje nesse vídeo eu vou te contar toda a ideia de plano do PSG, todo o seu projeto, vou te mostrar todas as tentativas de sucesso praticamente fracassadas do clube, e no final eu vou te falar se o PSG realmente fracassou de vez ou se ainda existe uma luz no fim do túnel para esse time e como ele poderia fazer para realmente conseguir aí dar uma virada de chave aí no clube e realmente brigar forte pela Champions League nos próximos anos. Tudo isso, claro, eu te mostro hoje aqui nesse vídeo, então sejam muito bem-vindos a mais um Delador FC. Bom, vamos lá, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando praticamente toda a história do PSG, o que não é muito, dá pra se colocar numa folha de papel aí. E eu falei lá desde a fundação do PSG até o momento onde eu tava gravando o vídeo, que era a saída de Messi e Neymar do PSG oficialmente. Era o fim desses dois ali no PSG. E esse vídeo ele é até um belo resumo de algumas coisas que eu vou falar aqui para chegar no ponto principal. Mas esse vídeo é muito antigo, a imagem dele parece que eu gravei no Nokia tijolão. E o roteiro dele tem algumas coisas ali que eu acabei não comentando, que eu esqueci de falar. Por isso eu vou dar aqui uma bela resumida no que foi o projeto PSG, para você conseguir se pontuar aí no que foi esse projeto do PSG, entendendo um pouco mais a situação, até a gente chegar no momento atual, na saída do Mbappé e na possível virada de chave ou fracasso do PSG. Bom, vamos lá, para começar o projeto PSG, nós temos que voltar um pouco no tempo para 2011, quando o time foi comprado pelo fundo de investimento do Qatar, o Qatar Sport Investment. E o meu inglês é uma bosta, desculpa. Que bom, é basicamente um fundo de investimento ligado ao governo do Qatar, que comprou e adquiriu o PSG e pensou, vamos investir uma grana alta aqui nesse clube para conseguir tornar esse clube uma grande potência e dominar o cenário nacional na França e dominar a Europa, e logo logo ganharemos uma Champions. E para conseguir isso, o clube investiu até que bem pesado. Eles trouxeram jogadores ali de peso entre 2011 a 2013 para tentar incorporar um elenco e começar esse projeto. Então só entre 2011 a 2013 eles contrataram jogadores como Thiago Motta, Thiago Silva, Lucas Moura, David Beckham e, é claro, Zlatan Ibrahimovic. Com esse arsenal de jogadores, ganhar o campeonato francês iria acabar sendo fichinha, já não era um campeonato tão forte assim.
E com isso o PSG logo na sua primeira temporada foi vice-campeão e na próxima temporada trouxe Carlo Ancelotti para assumir o comando do clube e já ganhou a Ligue 1 logo no seu segundo ano de projeto. Inclusive conseguiu chegar nas quartas de finais da Champions League sendo eliminado pelo Barcelona, o que parecia uma baita evolução e uma coisa que iria engrenar muito rápido, afinal eram só 2 anos de investimento e o time já estava ganhando Ligue 1 e chegando numas quartas de finais de Champions League. Inclusive o Ancelotti saiu do PSG já em 2013 para assumir o Real Madrid, se tornando assim o primeiro dessa época de projeto do PSG a entrar para a lista do saia do PSG e ganha uma Champions League. E o PSG foi só se reforçando mais e mais, a ponto de que o campeonato francês já estava se tornando fichinha para eles. Eles estavam sobrando muito, a ponto de que o campeonato francês começava e o PSG já era praticamente coroado campeão, o que começou a fazer a Champions League se tornar não só um sonho, mas uma obsessão muito maior para o PSG, que já não via mais graça em disputar o torneio nacional, eles queriam algo mais, eles queriam a orelhuda. Mas o que realmente mudaria a história e a visão do PSG para sempre seria Neymar. E eu não estou falando da época que o PSG comprou o Neymar, eu estou falando do jogo entre Barcelona e PSG, onde o PSG abriu 4-0 de vantagem no jogo de ida da Champions League, e o Neymar, junto com a arbitragem, simplesmente colocou o jogo de volta no bolso e conseguiu fazer uma remontada histórica e um dos jogos mais lembrados da história do futebol, onde o Barcelona fez 6-1 e conseguiu eliminar o PSG nas oitavas da Champions League. E bom, o que para muitos é uma história lendária no futebol, para o torcedor e para o próprio PSG era um vexame. E depois disso o PSG abandonou um pouco esse projeto pé no chão e começou a investir em estrelas e mais estrelas, em craques e mais craques, tentando na base da força construir um elenco que fosse ganhar a Champions League sem ter verdadeiramente um plano por trás, era apenas contratar por contratar. Na verdade, até 2020, o PSG, na minha opinião, tinha um projeto ainda, entre aspas, pé no chão. O time, por exemplo, em 2017, tinha um projeto ainda. Eles contrataram o Neymar para ser o grande craque protagonista do clube e contrataram Mbappé, uma joia francesa com grande potencial para futuramente ser um dos melhores do mundo. Mas pouco a pouco, depois disso, o PSG parece que foi perdendo a mão e aos poucos se tornando mais desesperado. Não à toa nenhum técnico parava no PSG, o Thomas Tuchel simplesmente chegou numa final de Champions e logo em seguida foi mandado embora na temporada seguinte, e na mesma temporada em que ele foi mandado embora, ele assumiu o Chelsea e ganhou com um elenco inferior, o que só prova que o PSG não tinha nem paciência com os técnicos que assumiam o clube. E no final o PSG foi contratando estrelas e mais estrelas sem verdadeiramente um projeto e pensar no que estava fazendo. Na verdade estava inclusive atrapalhando, por exemplo, os técnicos que acabavam não tendo nem força de comandar o vestiário naqueles momentos, porque eram muitos jogadores, muitas estrelas e técnicos que não tinham ali tanta capacidade de domar esses grandes jogadores. Pouco a pouco o time foi se formando com mais estrelas e mais estrelas, até que chegou um momento que o time conseguiu simplesmente reunir Messi, Mbappé e Neymar no mesmo time. Era um ataque que todo mundo olhava e falava, esse ataque vai botar terror em qualquer time na Europa, e o resultado é que esse trio de ataque não conseguiu nem mesmo passar das oitavas da Champions League por 2 anos seguidos que jogaram juntos. Era muitas estrelas, mas sem um plano de verdade por trás. Era contratar por contratar, entende? Tanto que o PSG foi aos poucos comprando e contratando jogadores. E chegou um momento que o PSG conseguiu ter um ataque muito bom. Mas aí o time cagou pra defesa, levava muitos gols e foi eliminado. E aí na temporada seguinte o PSG vai, arruma a defesa, mas esquece do meio campo. E o PSG ia fazendo isso, contratando estrelas e mais estrelas. E esquecendo de povoar justamente onde eles mais estavam tendo necessidade. Fora que o nome de peso nem sempre é a solução, às vezes vale mais a pena você contratar 10 bons jogadores do que apenas uma boa estrela. Porque o PSG simplesmente lotou o seu time com 11 grandes estrelas que queriam jogar e um aparecer mais do que o outro. O PSG pouco a pouco foi se tornando praticamente o Blue Lock. O time era mais os jogadores sendo egoístas e querendo um aparecer mais do que o outro, do que realmente um time focado e unido um com o outro para conseguir ganhar os grandes campeonatos como a Champions League. Até que em 2023 o Messi não quis renovar com o PSG e o PSG deixou o Neymar sair e vendeu o jogador para o Al Hilal. O plano do PSG era simplesmente manter o Mbappé, tornar ele a única estrela do time e deixar ele como a única estrela, formar um bom time em volta dele, o que em teoria parecia ser um grande avanço. Afinal, agora o PSG tinha praticamente uma estrela e um bom time em volta dele, focado em potencializar essa estrela e ele ser o grande protagonista. E inclusive era a grande hora do Mbappé ser o grande e único protagonista do PSG e esse time aí junto com ele jogar por ele, jogar com ele. E não era um time de um querendo ser mais que o outro, o time inteiro jogaria por Mbappé. E isso deu certo? Não. Em campo o PSG domina como sempre na França, mas na Champions League passou no sufoco
para não falar roubado. E claro, apesar de ter ganhado seu primeiro jogo, o jogo de ida nas oitavas da Champions League contra o Real Sociedad, o PSG não tem um time que possa aquela confiança de que pode bater de frente com, por exemplo, o Real Madrid ou o Manchester City. E para piorar para eles, o Mbappé não quis renovar e vai sair de graça rumo ao Real Madrid já na próxima temporada. Quem diria que largar um time para o Mbappé ser o grande protagonista isso iria acontecer? Quem podia imaginar isso? Inclusive hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, o Mbappé simplesmente saiu na metade do jogo contra o Mônaco, foi substituído. Era um grande clássico aí, o PSG tava empatando em 0 a 0, precisava do resultado, ele foi substituído, subiu pro camarote e tava lá dando risada e se divertindo, porque na verdade o Mbappé já tá pouco se lixando pro PSG, a cabeça dele já tá lá no Real Madrid. E com tudo isso, muita gente crava que oficialmente o projeto do PSG fracassou, afinal a sua última estrela vai sair, o último remanescente dessa grande barca de estrelas que o clube tinha contratado vai sair. E muita gente diz que o PSG fracassou de vez, afinal dessa vez eles tentaram um novo planejamento, focando todo o seu futebol em apenas uma estrela e ele vai sair praticamente acabando com o planejamento que o PSG tinha para os próximos anos. Historicamente, o PSG sempre teve um pouco disso. Ele sempre montou o time para uma estrela. Primeiro foi o Ibrahimovic, depois o Neymar, e o time do Neymar acabou se tornando o time de Neymar e Mbappé. E depois ainda veio o Messi, ficou um time de Messi, Neymar e Mbappé. O trio mandava no time, mas mesmo assim o time só conseguiu, como eu já disse, 2 campeonatos franceses e não chegou nem perto de ganhar a Champions League. E a última vez que eu pelo menos me lembro que o PSG tinha um time mais coletivo e não um time focado em uma grande estrela foi em 2016, 2017, temporada essa onde o PSG tomou aquela baita remontada do Barcelona na Champions League e não conseguiu nem ganhar a Ligue 1, perdendo para o Mônaco de Mbappé. E eu acho que talvez aqui esteja um dos grandes problemas aí nessa trajetória do PSG. Essa temporada aconteceu, ela foi uma temporada um baita abaixo no rumo do clube e o time simplesmente achou que eles estavam no caminho errado e não entendeu que esse processo era longo e acabou simplesmente querendo pegar um atalho, contratando estrelas e mais estrelas e saindo fora de um projeto do PSG que era de montar realmente um time mais competitivo, unido, focado em, por exemplo, uma estrela. E aqui eu acho que temos o grande problema do PSG, porque eu acho que essa temporada ela foi tão abaixo do que se esperava, que o PSG achou que estava tomando o caminho errado e que esse não era o caminho certo, esse caminho não iria dar o sucesso e levar eles para a Champions League, o caminho de focar em fazer um time mais coletivo, focar em contratações mais pontuais em vez de grandes estrelas. Mas e se por um acaso o PSG resolvesse tentar isso de novo mais uma vez? E se por um acaso o PSG desistisse dessa ideia de contratar várias estrelas e focasse num projeto novamente focando em montar realmente um bom time coletivo e não atrás de uma estrela só ou querendo montar um elenco com 11 estrelas do futebol. Afinal, entregar o time na mão de uma grande estrela já se provou que não dá certo. Talvez o mais concentrado desses todos tenha sido o Ibrahimovic, que nem sequer queria ter ido para o PSG, mas ele chegou lá e até foi bem profissional durante o tempo que ele jogou por lá. Porque nós temos primeiro o Neymar, que era para ser o grande protagonista, mas sempre às vésperas de grandes jogos de Champions League, ele estava sempre lesionado para jogar, mas é claro, para descer até o chão no Carnaval ele não estava. Temos o Messi, que não jogou na mesma vontade e empenho no PSG, que ele jogava por Barcelona e seleção. Ele mesmo já afirmou que ele foi para o PSG só pela grana. E bom, agora temos o Mbappé, que apesar de ter tentado, acabou praticamente desistindo do PSG. E hoje ele sai, como eu já falei, sai de um jogo, vai pro camarote, tá lá dando risada e não tá nem aí pro resultado do jogo do time. E assim, o PSG é um dos clubes mais ricos do mundo na atualidade. Então, o que o time poderia fazer para tentar trocar esse seu plano e conseguir montar um elenco melhor aí, continuar sendo competitivo, continuar aparecendo na Champions League, mesmo após perder caras como Messi, Neymar e Mbappé, que dão resultados não só dentro de campo, mas também fora deles, como eu falei, por exemplo, no meu vídeo passado sobre o Messi. Bom, o PSG pode continuar aí nessa sua fórmula e buscar a opção, entre aspas, mais fácil, que é trazer uma grande estrela e montar um grande time em volta dele. E visto que o Bayern se tornou depois que o Harry Kane foi pra lá, eu tenho certeza que os rivais estão torcendo pro PSG contratar o Harry Kane. Mas bom, se eu fosse o dono do PSG, eu tentaria mudar o rumo desse projeto, o rumo que tomou o projeto de Real Madrid, Manchester City, e tentar mesclar um pouco aí os projetos desses dois clubes para conseguir fazer esse time ir pra frente e dar resultados.
Primeiro eu tentaria o que o Manchester City fez, eu traria um técnico e deixaria o time na mão dele, ele seria o cara, ele seria o manda-chuva e nenhum jogador ali dentro teria mais poder do que o técnico. Se algum jogador discutisse com o técnico teria a palavra final, ele seria o mais forte e não o jogador mandar no clube, o técnico seria a principal estrela do time. Tem o Luiz Henrique que já está no PSG, eles podem simplesmente manter ele e depositar agora a autoridade máxima para o técnico, mas o PSG também tem muitas opções, como por exemplo meter o louco e entrar na disputa por Xabi Alonso contra, por exemplo, o Bayern de Munique e o Liverpool. O PSG tem grana para tentar convencer ele a ir para o time. Pode trazer de volta, por exemplo, o Tuchel, que apesar de não estar indo bem no Bayern, na minha opinião foi o melhor tempo do PSG, foi na mão dele. Tem também o Inzaghi, que está fazendo um baita trabalho na Inter de Milão, e com um elenco igual do PSG, teria capacidade de fazer um baita trabalho também. E tem o Zidane, que está livre no mercado, ele já acusou o PSG no passado, mas agora que o Deschamps renovou com a seleção da França, o Zidane está aberto aí a negociar com clubes, e existem muitos clubes que estão interessados nele. Eu já falei aqui no canal, por exemplo, do Bayern de Munique, e o PSG poderia simplesmente tentar ir atrás do Zidane de novo. Óbvio que fato é que o PSG hoje também precisa de um técnico mais experiente, mais maduro. Você não pode também depositar todo o poder do clube na mão de qualquer Zé Ruela, tem que ser um cara que sabe o que está fazendo, como o Manchester City fez com o Guardiola, que já era um cara muito experiente. O PSG tem que ir mais ou menos nesse mesmo caminho e tentar trazer um cara mais experiente, aí, um cara que já está no mercado faz tempo, para conseguir comandar o time, controlar o elenco e, é claro, um cara que vai ter liberdade para contratar ali no mercado e saber o que ele precisa para o seu time, montar o seu time da forma que ele quer, sabendo o que ele está fazendo. Então, depois de definir o seu técnico, o PSG teria que primeiro começar a focar na sua defesa, porque não me levem a mal, eu acho que o Beraldo tem até muito potencial, mas eu acho que a defesa do PSG é bem abaixo do que o time deveria ter com o dinheiro que tem. Eu acho que para mim o Marquinhos já deu, eu não acho ele um zagueiro de elite como eu achava há 4, 5 anos atrás. O Lucas Hernandes é um bom jogador defensivamente, mas eu prefiro ele jogando na lateral, eu acho que ele rende mais por lá. E o Skriniar, apesar de ser bom jogador, bom zagueiro, se lesiona muito. Então eu acho que o PSG poderia dar uma olhada para trazer alguns zagueiros aí também. E eu particularmente recomendaria para o PSG um zagueiro da Premier League que está sendo disputado por grandes times, inclusive o Liverpool. Eu estou falando de Murilo do Nottingham Forest. Eu acho que esse zagueiro o PSG poderia tentar investir na próxima janela de transferência. Eu acho o Murilo um zagueiro bem completinho, não à toa, ele tem bom passe, ele tem boa saída de jogo, ele desarma até bomba, ele está se destacando muito bem na Premier League pelo Nottingham Forest, e é um jogador muito novo e promissor, ele não é barato, ele não está desvalorizado no mercado, seria um investimento ali do PSG, mas é um investimento que vale a pena e que pode dar retorno para o time futuramente, porque ele pode jogar por anos e pode sair numa possível futura venda por uma baita grana. E claro, na defesa e ofensivamente falando também, o PSG tem que dar uma forma de conseguir segurar o Hakimi no time. O Real Madrid já está interessado no Hakimi, o Manchester City também está interessado nele. O contrato dele sim sai em 2025 e eu achei ele um dos melhores laterais direitos do mundo. Se o PSG quiser manter um elenco de qualidade, tem que segurar esses poucos jogadores bons que vão sobrando lá. E o Hakimi com certeza é um deles. É uma peça que tem que ser um dos pilares do time aí, se o time quiser realmente brigar por coisas grandes futuramente. No meio-campo a parada já é um pouco mais complicada, na minha opinião é que o PSG mais falhou em todo o seu projeto. Afinal, para mim, o meio-campo do PSG nunca teve a mesma qualidade do seu ataque e da sua defesa. Se você olhar hoje, os melhores times do mundo aí são o Liverpool, Manchester City e Real Madrid, são times com meio-campo muito incríveis, tanto defensivamente quanto ofensivamente. De primeiro volante, eu particularmente gosto do Vitinha, eu acho ele bom jogador. E tem o Moscardo chegando aí, que é um jogador muito promissor, tem muito potencial. Eu acho que o PSG tá até que bem servido aí. Para a recomendação de segundo volante, eu recomendaria para o PSG um cara que está se destacando bem na Premier League e também é brasileiro. Ele também pode atuar como primeiro volante, ele ofensivamente é muito bom, tem boas saídas, boa visão de jogo, mas também ajuda muito na marcação defensivamente, que é o João Gomes, que atualmente joga no Wolverhampton lá na Premier League. É um jogador bem completinho, na minha opinião, ele tem uma saída de bola muito boa, ele dá umas arrancadas interessantes nos jogos lá na Premier League, e é claro, ele desarma muito bem, ele ajuda muito na pressão de marcação alta, e eu acho ele um jogador muito interessante também para o PSG, e eu acho que uma dupla em João Gomes e Vitinha ali no meio campo do PSG agregaria muito para o time, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, para fazer marcação, pressão e tudo mais.
E aqui chegamos, na minha opinião, na posição mais complicada, que seria aquele 10 mais clássico, aquele meia armador que cria as jogadas para o time. E aqui eu tenho 3 a 4 nomes que eu acho interessante para o PSG. Um deles, um jogador um pouco mais velho do que os outros. Eu estou falando de Hakan Çalhanoğlu, da Internazionale. Ele é um bom jogador, tem bom chute de fora, tem uma boa visão de jogo e o principal, ele é um baita mercenário. Se o PSG oferecer grana, ele vai sair da Inter de Milão. Depois temos o que eu acho a melhor opção, não por talento, mas também por ser mais fácil, que seria o Brahim Dias, jogador do Real Madrid. O jogador não vai ter muito espaço no Real Madrid, ele disputa a posição com o Bellingham, a não ser que o Bellingham esteja machucado, ele não vai jogar, ele vai ser um reserva de luxo, mas ele já mostrou seu potencial tanto pelo Real Madrid quanto pelo Milan. É um jogador muito bom, muito promissor, muito jovem, ele é rápido, ele tem um bom jogo individual, tem uma boa finalização de fora, boa visão de jogo também. Então é um jogador que eu acho que seria muito interessante para o PSG tentar, até porque ele seria mais fácil do que os outros jogadores que eu vou comentar aqui. Inclusive, eu acho que o Brahim Dias seria um jogador que sairia mais barato dessa lista aqui, porque apesar dele ser novo lá no Real Madrid, ele não está tendo tanto espaço. O Real Madrid quase vendeu ele para o Milan que não aceitou o valor que o Real Madrid pediu, que nem era muito, era nas casas dos 25, 30 milhões. Então eu acho que é um jogador que o PSG conseguiria contratar até que por um preço da hora, seria uma pechincha aí para o PSG. E por último, uma opção mais cara e até um pouco disputada, porque o Manchester City está na disputa, que seria o Lucas Paquetá, que já se destacou muito bem lá na França pelo Lyon e agora se destaca na Premier League com o West Ham, tanto que o West Ham sem ele cai pela metade a sua produção. É um baita armador, ajuda também muito bem o time na parte defensiva, na parte de marcação, na parte tática ele é um cara muito inteligente. Mas pro azar do PSG, ele está sendo disputado pelo Manchester City, que está na frente aí na disputa por ele, e é um jogador que está bem valorizado no mercado. O próprio West Ham pediu 100 milhões pro Manchester City pelo Paquetá, então é um jogador aí mais valorizado, que talvez o PSG não vai investir nele por conta do seu valor, dele ser um cara mais caro. E é claro, a opção realmente mais barata para o PSG é o Xavi Simons, que já é jogador do PSG, está emprestado para o RB Leipzig, e eu acho ele um jogador muito bom, ele é uma grande joia holandesa, ele tem boa visão de jogo também, ele é um cara que está evoluindo muito. No PSV ele fez boas campanhas ano passado e no Leipzig ele está se destacando muito bem. É um baita armador, é um meio campista muito talentoso e ele já é do PSG, seria só trazer ele de volta. Ele só vai querer espaço, ele só vai querer minutagem, como ele mesmo já disse, e é só o PSG garantir isso para ele, que é um baita jogador que eles terão no seu elenco, uma joia, muito promissor e muito novo, muito talentoso. No ataque a parada já é um pouco mais diferente. Na minha opinião, o PSG já tem um bom ataque, eu vou ser bem sincero, e eu acho que de centroavante eles já estão muito bem servidos. Eu acho o Gonzalo Ramos um baita centroavante, eu acho que o PSG deveria exercer a opção de compra ali com o Benfica, e o Kolo Muani é um centroavante ali bem ok, eu acho que como reserva ele funciona aí para ser um reserva do Gonzalo Ramos. Eu acho que não tem para que o PSG ir atrás de alguém para essa posição. Também tem a opção do PSG jogar num 4-4-2 com dois centroavantes, mas se o PSG quiser focar o seu jogo jogando com pontas, tem o Brahim Dias que eu mencionei, que também joga pela direita. O time já tem o Dembélé e o Asensio ali também, que são jogadores que eu acho que para ser coadjuvantes no time eles dão certo. Não são caras que vão ser protagonistas, pegar a bola e resolver o jogo, mas como coadjuvantes eles funcionam, eles conseguem ajudar muito bem o ataque com passes, assistências, puxando a marcação e tal. Mas se o PSG quiser gastar dinheiro também, um cara que eu acho que seria interessante para o PSG é o Rafinha lá do Barcelona. Sim, ele não tá indo bem no Barcelona, mas eu acho ele um cara que tem sim o seu talento, ele também funciona para ser um coadjuvante no time. Eu acho que na França ele vai sobrar, ele não vai produzir menos do que os jogadores do PSG produzem hoje. E eu acho que ofensivamente ele vai conseguir ajudar, principalmente para ser um coadjuvante e potencializar bem, puxar a marcação para deixar o centroavante e o ponta esquerda serem os grandes destaques aí do time. O grande foco do PSG no ataque vai ter que ser a ponta esquerda, principalmente porque o time perdeu sua grande estrela, Kylian Mbappé. E eu vejo dois nomes aí que o PSG já cogita para o clube e eu acho que são sim muito interessantes, que é o Kvara do Napoli e o Rafael Leão do Milan. Eu espero que eles não tirem o Rafael Leão do Milan. O Rafael Leão fala que quer ficar no Milan. Já o Kvara demonstra o interesse aí de sair do Napoli, então eu acho que ele é uma opção mais fácil aí para o PSG. Mas ambos são excelentes pontas, são muito rápidos, a jogada individual deles é muito boa. São jogadores que conseguem decidir aí jogos no individual, são jogadores muito talentosos. E eu acho que seria uma baita investimento aí pro PSG, seriam caras que chegariam para ser praticamente protagonistas aí nesse clube. Mas não são caras tão egoístas a ponto de se achar o centro das atenções. Então eu acho que valeria a pena pro PSG para manter essa pegada de um elenco mais concentrado. E assim, esses caras são caros, eu sei,
A maioria que eu falei aqui tem valor muito alto, mas vamos ser sinceros, o PSG tem dinheiro para gastar de 250 a 400 milhões na janela de transferência. É um time que vive gastando muito e simplesmente só teria que fazer isso novamente. Mas caso o PSG queira, tem opções mais baratas aí no mercado também, como por exemplo o Kubo do Real Sociedad, que joga tanto nas duas pontas como no meio. Eu acho um jogador interessante. E tem também o Mitoma, outro japonês, que esse joga no Brighton, também é um jogador aí com muito potencial. O Barcelona estava de olho nele. É um jogador muito interessante também, se o PSG quiser contratar jogadores mais baratos. Eles não são caras para ser protagonistas e resolver jogos, como é o Rafael Leão ou o Kvara, mas são jogadores interessantes. Se for para montar um elenco aí de 11 jogadores, eu acho que são nomes que dá para o PSG avaliar sim e talvez até contratar. Mas ainda falta 2 pontos para que tudo isso seja realmente uma grande virada de chave para o PSG conseguir aí dar a volta por cima. Afinal, esses são jogadores que eu acho que seriam interessantes para o PSG. Não significa que esses jogadores têm que ir para o PSG e são a grande solução do clube. Mas é claro, eu preciso falar, esse projeto, na minha opinião, como eu já disse, tem 2 pontos que o PSG vai precisar muito. O primeiro é a confiança no técnico. O time vai ter que ter paciência com o técnico, vai ter que deixar ele fazer o seu trabalho, vai ter que deixar ali ele fazer as suas mudanças e encontrar o time que ele considera perfeito. E o segundo é paciência com os jogadores e paciência com o projeto. Afinal, o PSG pode trazer aí uma penca de jogadores interessantes e muito bons, muito promissores para o clube. Mas esse é um projeto que eu falo a longo prazo. Não é um time para o PSG montar e já ganhar a Champions já em 2024-25. É um time para se montar um baita elenco, como por exemplo o Manchester City fez no começo, focando em ir construindo pouco a pouco um time melhor. Então o PSG vai, monta esse time e termina a temporada, o PSG avalia qual foram as suas falhas. Ah, essa posição aqui de lateral esquerdo não rendeu tanto, a posição de segundo volante não rendeu tanto. O PSG vai no mercado e busca reposições mais pontuais para esses lugares e vai aos poucos melhorando o seu time, trocando as peças que não estão rendendo por peças que vão render melhor e se encaixar melhor no projeto do técnico. Técnico esse que, como eu já disse, precisa ter total confiança, total apoio do clube para conseguir fazer o projeto fluir nas suas mãos da forma que ele quer e montar o time da forma que ele precisa. É mais ou menos o que o Manchester City faz hoje. O Manchester City olha a posição que não está bem, como por exemplo, não estava bem de centroavante, foi lá e contratou o Haaland. Potencializou uma posição que não estava bem, manteve o que estava bem e o time simplesmente só evoluiu. Saiu de um lugar muito bom para um lugar muito melhor ainda. E é isso que o PSG tem que fazer. Montar um time, porque campeonato francês eles vão ganhar de qualquer jeito. E com esse time ir aos poucos vendo o que está falhando para ir melhorando, trocando por peças melhores. E aí sim na Champions League, pouco a pouco ir avançando, criando casca, maturidade, para aí sim então o PSG conseguir ganhar finalmente a sonhadora Eluda algum dia. Mas é algo que vai demorar, não é algo que vai acontecer daqui 3, 4 anos. O Manchester City ficou de 2008 até 2023 para ganhar a primeira Champions. Se o PSG começar esse projeto agora, talvez em 2030, 2035 eles consigam ganhar uma Champions. E é claro, acho que o PSG tem que manter a pegada também do Real Madrid, de contratar jogadores novos, promissores, porque o time tem 2 opções em cima disso. Jogadores novos aí vão durar muito tempo no time, são jogadores que vão chegar no auge e depois ainda ter mais 5, 6 anos para jogar em auge no clube. Ou jogadores que futuramente, se forem vendidos, o PSG tem que vender jogador se o jogador não quiser ficar. Olha a grana que eles poderiam estar ganhando com o Mbappé agora. E se vender esses jogadores promissores, vai entrar uma baita grana que vai ser o suficiente para trazer jogadores aí para a posição e repor essas saídas. Para mim, um time que tem bons jogadores, um bom elenco e prioriza um bom futebol, um bom projeto, tende muito a dar certo, mas bem mais no futuro aí do que um time que simplesmente contrata por contratar. A gente vê, por exemplo, o Manchester United que não tem um bom projeto e está se afundando um pouco mais, enquanto a gente tem o Manchester City que teve um bom projeto e está cada vez crescendo mais no cenário de futebol mundial. Isso, é claro, é a minha opinião, mas e você? Você acha que o projeto do PSG fracassou? Você acha que tem solução? O que você acha que seria a solução para o PSG hoje? Ou você acha que agora com a saída de Mbappé, já saiu Messi e Neymar, o projeto simplesmente se afundou de vez? Eu quero muito saber a sua opinião também. E comenta aqui embaixo também se você acha que o PSG vai conquistar uma Champions League algum dia, ou se esse time vai simplesmente falir e não vai ter conquistado uma Champions League ainda. Comenta aí porque eu quero saber. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter ficado até aqui. Muito obrigado mesmo, se possível deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo, tamo junto!